Sejam muito bem-vindos ao canal Eruditos. Eu sou a doutora Danjone Meira e estaremos abordando na aula de hoje sobre atributos de Deus. Trata-se da teontologia, doutrina de Deus. Nesta doutrina se estuda também sobre os atributos de Deus ou propriedades de Deus. Então é interessante observar que esta aula se baseia na obra Teologia Sistemática do autor Norman Geisler. É uma compreensão apresentada por este autor da obra Teologia Sistemática. Segundo Norman Geisler, haveria dois atributos de Deus, vida e imortalidade. Ele destaca que são 20 atributos no todo de Deus, mas tem esses dois atributos que se denominam vida e imortalidade, segundo Geisler. Então, é importante observar que esta aula e essas terminologias são da área de teologia, para aqueles que estudam o curso de bacharel em teologia, que estudam cursos básicos de teologia, realizam estudos com obras de teologia, para as pessoas da área de ciências humanas que estuda a corrente de pensamento ontologia. Portanto, esta questão terminológica, ontologia, teontologia, é muito mais compreendida por quem já tem experiência com essas obras. Então, é importante ressaltar que essa concepção, vida e imortalidade, como atributos de Deus, é uma concepção dada pelo autor Norman Geisler. Não é uma concepção que eu criei. Estou apenas apresentando a compreensão deste autor. Bom, estas instruções foram necessárias no início da aula. Vamos, então, agora prosseguir na abordagem desta aula, e eu gostaria de agradecer a todos os seguidores do canal Eruditos e solicitar, por favor, que os seguidores do canal Eruditos possam aí curtir, comentar e compartilhar este vídeo e os demais vídeos do canal Eruditos. Muito obrigada. Aqueles que estão assistindo estas aulas e ainda não estão seguindo o canal Eruditos, sendo possível, siga o canal Eruditos apoiando este canal acadêmico. Desde já agradeço. Bom, a aula de hoje aborda sobre a vida e a imortalidade de Deus. Segundo Norman Geisler, são dois atributos de Deus, a vida e a imortalidade. Então, é importante ressaltar o que é a teontologia. A teontologia significa a junção de alguns termos gregos, theos, onto e logos. Theos, na acepção grega, significa Deus, divindade, divino. Onto, na acepção grega, significa ser e ou ente. E logos, na acepção grega, significa estudo, palavra, razão. Traduzindo, então, essa expressão teontologia, destaca-se o estudo acerca do ser de Deus. Então, o que é a teontologia? A teontologia é o estudo acerca do ser de Deus, da sua natureza, das suas qualidades ou propriedades ou atributos. Portanto, a teontologia é o estudo acerca do ser de Deus, da sua natureza e dos atributos de Deus, assim como estudo
sobre a relação de Deus com a humanidade, como Deus atua na humanidade, como ele atua na história. Então, é importante analisar que a teontologia também se ocupa do estudo acerca dos nomes de Deus. Para a tradição judaica, haveria aproximadamente 72 nomes de Deus. O primeiro nome de Deus que aparece é o nome Elohim. Este é o primeiro nome de Deus que aparece na literatura canônica. Em Gênesis 1, é a primeira vez que aparece o termo Elohim. Elohim significa majestoso, majestade, mas também pode vir a significar poderoso. Então, Deus primeiramente se apresenta como majestade, como poderoso. Lembrando que há um outro termo hebraico que se designa como Shaddai, exemplificando Deus como todo-poderoso, ressaltando que Deus é todo-poderoso. Mas Elohim, esse primeiro termo hebraico que aparece na Torá, que aparece no Pentateuco, esse primeiro termo hebraico tem também o significado de majestoso, de majestade e de poderoso. Deus se apresenta, então, em Gênesis 1, como majestade. É importante ressaltar que, para se compreender a teontologia, deve-se analisar, primeiramente, as escrituras sagradas, e no caso da compreensão canônica da teologia protestante, as escrituras sagradas é composta por 66 livros canônicos, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Aqueles que tenham interesse de estudar teontologia devem, primeiramente, analisar as escrituras sagradas. Mas é claro que é necessário estudar os livros de teologia sistemática. Nesse momento, cabe recomendar. Recomendo, então, a obra Teologia Sistemática, de Norman Geisler, que é a obra que estaremos nos pautando na aula de hoje. Recomendo também a obra Teologia Sistemática, de Erickson. Também recomendo a obra Teologia Sistemática Pentecostal, de Antônio Gilberto e outros autores. Essas são as 3 obras que recomendo por hora para aqueles que almejam estudar sobre teontologia. Então, para entender a doutrina de Deus, é preciso estudar também os livros de teologia sistemática e, melhor ainda, fazer um curso de bacharel em teologia, um curso básico, mas recomendo, é claro, o curso de bacharel em teologia, que é um curso de nível superior. A teontologia também é estudada por outras áreas do nível superior, por outros cursos. A teontologia é estudada dentro do curso de filosofia, haja vista que no curso de filosofia se estuda filosofia patrística, e é dentro do contexto da filosofia patrística, os pais da igreja, Tertuliano, podemos lembrar aqui de Atanásio, podemos lembrar também com relação a Agostinho de Hipona, alguns nomes foram citados, tem também Justino Marte. Esses pais da igreja são estudados no curso de filosofia, na disciplina de filosofia patrística. Então, é importante destacar que também a teontologia, a doutrina de Deus, é estudada na disciplina de filosofia patrística, no curso de filosofia, nas pós-graduações de filosofia. Haja vista que estes teólogos do período patrístico vai do século I ao século V depois de Cristo, aproximadamente,
ou do século I ao século VI depois de Cristo, aproximadamente. Então, se analisa o que aconteceu no final da Idade Antiga, na história da humanidade. Se analisa o que aconteceu e se estuda esses teólogos patrísticos. E então se destaca que é no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, que se define, que se bate o martelo acerca da doutrina de Deus, doutrina da Trindade e também doutrina da pessoa de Cristo. Pois o que levou à criação do Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo foi uma questão cristológica. Ário estava defendendo que Jesus Cristo não era como Deus Pai. Estava defendendo que Jesus Cristo havia sido criado pelo Deus Pai. Portanto, Ário destacava homoi ousios. É o dilema do Iota, a controvérsia ariana que levou à criação do Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Foi então o dilema do Iota. Ário colocou o Iota, homoi ousios, e defendeu que Jesus Cristo era semelhante ao Deus Pai e havia sido criado pelo Deus Pai, e Deus Pai havia dado divindade para ele. Então, uma divindade doada não é divindade, porque Deus é eterno, ninguém doou divindade para ele. Esse foi o problema teológico com relação à cristologia, a dúvida sobre a natureza de Jesus, se ele era somente humano, se ele era somente divino. Qual é a natureza de Jesus? Então, houve a controvérsia ariana, Ário defendendo que Jesus Cristo era semelhante ao Deus Pai, como foi enfatizado, que Deus Pai havia dado divindade para ele, criado ele. E então Atanásio vem e rebate nessa controvérsia ariana, ele rebate Ário. Atanásio então defende que somente Deus pode salvar. Jesus Cristo salva. Portanto, ou logo, Jesus Cristo é Deus, porque somente Deus pode salvar. Então, Atanásio rebate Ário e destaca homóousios. Não tem o iota, porque Jesus Cristo é Deus, não é semelhante a Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. Então, é essa questão cristológica da natureza de Jesus Cristo que levou à criação do Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, e então se destaca que é nesse concílio que se vai definir doutrina de Deus e doutrina da Trindade também. Observe que no curso de filosofia se estuda sobre esses teólogos patrísticos, na disciplina de filosofia patrística. Então, certamente se analisa as questões ontológicas que esses teólogos patrísticos analisaram sobre a verdade, sobre o ser humano, e assim por diante. Então, não é só a teologia que estuda sobre teontologia, também a filosofia estuda sobre teontologia. Ressaltando um outro aspecto neste momento, é importante destacar que esta aula é sobre teontologia e vai se abordar sobre 2 atributos de Deus nomeados por Gasla, vida e imortalidade de Deus. Então, a teontologia é a doutrina de Deus, é o estudo acerca de Deus, do ser de Deus, da natureza de Deus, dos atributos de Deus e como ele se relaciona com a humanidade, como ele atua na história. Nós temos na teontologia um dos maiores teólogos que contribuiu de modo altamente importante na Idade Média, que foi o Tomás de Aquino.
O Tomás de Aquino, ele não é qualquer teólogo, ele não é qualquer pensador. Afinal, todo teólogo, todo verdadeiro teólogo, na minha concepção, não é um mero teólogo. Todo verdadeiro teólogo é um cientista humano também. Então, o teólogo ele tem que entender de humanidade, ele tem que estudar sobre humanidades de modo geral. Me refiro a ciências humanas. Todo teólogo deve se aprofundar acerca de ciências humanas, estudar aí outros cursos, mesmo que por meio de obras, sem precisar fazer os outros cursos, mas estudando obras em sua residência, nas bibliotecas, enfim. Importa destacar que Tomás de Aquino, ele influencia não somente a teologia cristã, mas influencia a compreensão do Estado, ele influencia a compreensão futura do Estado moderno, porque o Estado moderno vai surgir no século XV, o primeiro Estado moderno que surgiu foi Portugal, e então Tomás de Aquino, como um grande escritor, escreveu mais de 5.000 páginas no século XIII. Ele é um teólogo pertencente ao movimento cultural denominado escolástica. A escolástica surge no século IX e vai, enquanto movimento cultural da Idade Média, ela surge no século IX e vai até o século XIII, aproximadamente, século XIII, século XIV. Enquanto movimento cultural, ela se encerra ali no século XIII, século XIV, mas ela continua como corrente de pensamento. Então, até hoje, áreas do saber, cientistas humanos e até outros cientistas de outras ciências, como ciências biológicas e outras ciências, podem usar a escolástica, porque a escolástica, enquanto movimento cultural, durou do século IX ao século XIV, aproximadamente, mas enquanto corrente de pensamento, ainda vigora no mundo. Então, você observa que o Tomás de Aquino ele é um grande teólogo. Ele pertence a esse movimento cultural da escolástica e ele contribuiu, ele influenciou o futuro Estado moderno. Sim, tem influência de Tomás de Aquino. Porque Tomás de Aquino criou um sistema, uma suma teológica, que ele apresenta no século XIII. Então, essa ideia de suma teológica, de uma forma tão elaborada como Tomás de Aquino fez, é algo inaugural no século XIII. Porque Tomás de Aquino ele foi além. Pode ter existido outros teóricos que fizeram sumas. Sim, óbvio. Certamente existiram outros teóricos que fizeram sumas, mas não como Tomás de Aquino. Tomás de Aquino realizou e elaborou uma suma por excelência. Então, essa ideia de suma teológica, esse sistema que Tomás de Aquino elaborou, vai influenciar futuramente, mesmo que em uma pouca contribuição, mesmo que seja uma pouca contribuição, vai influenciar a concepção de Estado moderno. Observe também que Tomás de Aquino influencia o direito, influencia a filosofia na era moderna, então ele é retomado na era moderna. Quer se admita, quer não. Então ele é um grande pensador. Não somente um teólogo, mas um teórico versado em várias áreas do saber. Tomás de Aquino escreve a sua Suma Teológica, a sua Suma contra os Gentios, e também apresenta a obra O Ente e a Essência. Ele, então, contribui no século XIII em diante para a teontologia, porque após o século XIII ele é retomado por outros teóricos. Então, eu considero
que Tomás de Aquino é um dos maiores contribuintes para a doutrina de Deus, haja vista que ele escreveu a Suma Teológica no século XIII, com mais de 5.000 páginas. E ele analisa sobre o ente, a essência, destacando sobre quem é Deus. Segundo Tomás de Aquino, Deus é essência e existência simultaneamente. Há uma unidade entre a essência e a existência de Deus. Isso você pode analisar também na obra O Ente e a Essência. Então, prosseguindo, se destaca que Tomás de Aquino é um dos maiores contribuintes para a doutrina de Deus. Apresentamos aí uma compreensão dele. Ele ressalta que em Deus há unidade entre essência e existência. Tomás de Aquino também explica que Deus é ato puro, que Deus é ser simples, não há mistura em Deus, Deus não é corpo, Deus não é matéria, Deus é espírito absoluto. Então é importante observar isso. Sendo Deus espírito absoluto, ele é um ser simples, porque ele não tem mistura, ele não tem composição, ele não tem corporalidade, ele não tem matéria. Quando Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, encarna aproximadamente do século IV a.C. ao século VI a.C., quando ele encarna, aí você observa que a segunda pessoa da Trindade se fez carne para um propósito específico, que era morrer por toda a humanidade, pagando o preço do pecado. Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, sumo sacerdote e sacrifício, segundo a teologia protestante. E ele paga o preço do pecado quando o seu sangue escorre na cruz e ele morre, está consumado, pagou o preço do pecado. Você pode analisar sobre isso em Romanos, Epístola aos Romanos, Epístola Paulina, capítulo 5, versículo 12. Então, é muito importante observar que, no caso da segunda pessoa da Trindade, ela se fez carne, que é Jesus Cristo, para cumprir esse propósito. Mas observe que Deus, em sua essência, em sua existência, é espírito absoluto. A questão cristológica é uma questão à parte, porque é uma questão da kenosis, do autoesvaziamento de Deus. Analise lá Filipenses 2, do versículo 6 ao 9, a perícope. Então, Deus é um ser simples, não tem mistura, não tem matéria, ele é espírito absoluto. Deus é ato puro. Já os seres criados, todos os seres criados são compostos. Especialmente os seres vivos, os animais, são compostos de matéria e forma, e os seres humanos. Os seres humanos também são compostos de matéria e forma. Os seres humanos são diferentes dos outros animais, porque os seres humanos têm o aspecto tricotômico, corpo, alma e espírito, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então, os seres humanos, enquanto compostos de matéria e forma, na matéria fica o corpo, segundo Tomás de Aquino, e na forma fica a alma. A teologia pentecostal defende que os seres humanos são tricotômicos, corpo, alma e espírito. A base é 1 Tessalonicenses 5, 23, uma das referências bíblicas para essa compreensão.
Tomás de Aquino não defende a tricotomia. Tomás de Aquino se baseia no teólogo africano patrístico Agostinho de Hipona, do século IV e do século V. Tomás de Aquino se baseia em Agostinho de Hipona, porque Agostinho de Hipona influenciou toda a teologia cristã. Então, Agostinho de Hipona defende dicotomia. Agostinho de Hipona defende que o ser humano é corpo e alma e espírito são sinônimos. Então, Agostinho de Hipona defende a dicotomia. Tomás de Aquino também defende a dicotomia, recebendo a influência de Agostinho de Hipona. Portanto, quando Tomás de Aquino diz que os seres criados são compostos de matéria e forma, no caso dos animais, dos seres vivos, compostos de matéria e forma, e no caso dos seres humanos, compostos de matéria e forma, ele ressalta uma dicotomia no ser humano. Na matéria fica o corpo e na forma fica a alma do ser humano. Porque, para Tomás de Aquino, alma e espírito são sinônimos. Mas o fato é que a teologia pentecostal também defende que os seres humanos são compostos. A diferença entre a teologia pentecostal e Tomás de Aquino é que a teologia pentecostal defende a tricotomia, corpo, alma e espírito. Então, fazendo essa diferença ontológica entre Deus e os seres humanos, Deus é ser simples, não tem mistura, não tem corpo, é um espírito absoluto, e os seres humanos são seres compostos de matéria e forma. Observa-se outro conceito de Deus, partindo do atributo da pura realidade. O atributo de Deus da pura realidade destaca que Deus é ato puro. Isso significa que Deus não tem potência. O que é potência? A potência é mudança. Deus não muda. Deus é imutável. Já os seres compostos têm potência. O ser humano tem potência. O ser humano tem a aptidão para a mutabilidade. Por exemplo, em que sentido o ser humano tem mutabilidade? Vou expressar 3 aspectos. No sentido físico, o ser humano, ele nasce, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, então ele vai alcançando estatura, vai se desenvolvendo, e ele tem também mudança na questão cognitiva. O ser humano vai desenvolvendo o seu cérebro, de acordo com a ciência moderna, uma pesquisa realizada, aproximadamente aos 6 anos de idade, 90% das conexões neurais estão formadas. Por isso que se deve iniciar a alfabetização a partir dessa idade. Também, com base numa descoberta recente da ciência moderna, aproximadamente aos 25 anos de idade que se forma completamente o cérebro humano. Então, se observa que o ser humano ele tem mutabilidade, ele está se desenvolvendo, físico, cognitivo e também psicossocial. O ser humano também se desenvolve psicossocial. Ao longo das etapas da vida, o ser humano vai construindo amizades mais sólidas, relacionamentos sociais mais sólidos. Na fase adulta, passa a ter interesse de construir uma família, e assim vai estabelecendo seus relacionamentos sociais, familiares. Então, se observa que isso explica o que é a potência no ser humano. O ser humano é um ser mutável. Mudanças físico, cognitivo e psicossocial. Deus não, Deus é ato puro, ele não tem potência, ele não tem mutabilidade, ele é imutável. Já os seres compostos têm potência, têm mutabilidade.
Outro atributo de Deus é a aceidade. O ato puro, a pura realidade, é um atributo exclusivo de Deus. Outro atributo exclusivo de Deus é a aceidade. Deus é autoexistente. Êxodo 3,14. Você observa lá também em Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. Deus é autoexistente. Ninguém deu existência para Deus, ninguém doou existência para o Criador, somente Ele é o pleno Criador. Ninguém doou nada para Ele. Ele é autoexistente, Ele é o amor perfeito, ele não carece de amor, ele não tem carência, ele não tem falta de amor, porque Ele é o amor perfeito, inesgotável, infinito, eterno. Ele não tem carência de nada. Tudo ele tem, todos os atributos, todas as qualidades, vou usar essa expressão para ficar um pouco mais aqui exemplificado. Tudo ele tem de modo perfeito, todas as qualidades de modo perfeito. É claro que não há em Deus nem nada de imperfeito, não há em Deus nenhum vício, nem maldade. Tudo que ele é, tudo que ele tem, ele é. Então, essa palavra ter nem é apropriada para Deus, porque ele é, sempre eternamente. Deus tem bondade? Não, ele é a bondade, perfeita, eterna, infinita, inesgotável. Deus tem amor? Não, ele é amor, perfeito, infinito, eterno, inesgotável. Então, observe que o que se diz acerca de Deus com relação aos seus atributos é o que ele é. Então, vemos que ele é autoexistente, ninguém deu existência para ele, ninguém deu bondade para ele, ninguém deu nenhum atributo para ele. Ele é autoexistente. Deus não tem princípio, Deus não tem fim. Prosseguindo, destacamos aqui dois atributos de Deus: a pura realidade e a aceidade, ou autoexistência. Estes dois atributos são exclusivos de Deus. Agora, irei ressaltar outros atributos de Deus, reitero, segundo Norman Geisler, a visão deste autor. Não fui eu que criei essa teoria, estou apenas apresentando, ok? Então, prosseguindo, segundo Norman Geisler, há o atributo da vida e o atributo da imortalidade de Deus. Deus é vida. Deus não tem vida. Ele é a própria vida. Deus é vida sempre eterna. Deus é vida plenamente, perfeitamente e eternamente. Somente o Deus que é vida pode doar vida, pode presentear vida para os outros seres. Portanto, Deus é vida plena, eterna, ele é a própria vida plenamente e ele é a fonte de vida. Quem é Deus? Ele é a vida, ele é eterno, ele é imortal. Observando-se a questão da teontologia, uma das perguntas principais é: quem é Deus? Inclusive, todos aqueles que buscam estudar a literatura canônica devem fazer essa pergunta. Quem é Deus para você, caro hermeneuta? Que você compreende por Deus? O que significa Deus para você? Então, todo hermeneuta que se volta para as escrituras sagradas, seja um hermeneuta cristão ou não, seja algum estudioso de direito que está analisando o Pentateuco ou a Torá, deve fazer essa pergunta. Porque quando nós realizamos a hermenêutica
é arte e ciência da interpretação. Não há possibilidade de alguém estudar sobre a lei das 12 tábuas, estudar os 10 mandamentos, que se analisa ali no contexto de Êxodo 20, estudar a Torá escrita, estudar toda a Torá, de Bereshit a Devarim, de Gênesis a Deuteronômio, não há possibilidade de alguém, um estudioso de direito, estudar sobre a Torá escrita sem entender as questões históricas e culturais do texto. Então, o hermeneuta, ele pode não ser uma pessoa que segue o cristianismo, que acredita no cristianismo, ele pode não ser uma pessoa que acredita no judaísmo, que segue estas religiões, mas se ele vai se voltar para um texto, ele tem que analisar com propriedade e ele tem que realizar a hermenêutica de modo científico. Então, tem que observar uma análise histórico-cultural. Portanto, é preciso perguntar: quem é Deus? Quem é Deus para o autor primitivo? Quem é Deus para Moisés, que escreveu a Torá? Ou então, quem é Deus para os editores? Existem teóricos na alta crítica, por exemplo, a alta crítica do Antigo Testamento. Existem teóricos que defendem que a Torá foi escrita por editores, por compiladores. Não se sabe quantos, mas seriam alguns compiladores que ouviram por tradição oral as narrativas da Torá e compilaram. Ali no contexto do século VI, século VII, século VI a.C., aproximadamente. Existe também a compreensão do Baruch Spinoza. O Baruch Spinoza é um teórico extremamente importante para a teologia, para a filosofia, para outras áreas, e ele destaca ali no século XVII a sua obra sobre tratado de teologia política e também a sua obra ética. E o Spinoza, ele apresenta uma compreensão panenteísta. Inclusive, ele foi excomungado da religião judaica, ele foi excomungado da sinagoga judaica na Holanda, porque ele passou a desenvolver uma compreensão panenteísta de Deus. E o Spinoza, ele defende Deus sive natura. Deus é natureza, a natureza é Deus. Isso você pode analisar na obra ética de Spinoza. Então, o Spinoza, ele analisa na sua obra, no Tratado Teológico, ele analisa que quem seria o autor da Torá, quem seria aquele que escreve a Torá. Então, ele defende que seria Esdras. Esdras é o compilador da Torá. De certo modo, há um entendimento que Moisés escreveu algumas partes da Torá, mas por tradição oral foi se passando, e Esdras que compilou. Foi Esdras que reuniu todos os escritos da Torá, inclusive reúne todo o Taná e escreve. Essa é a compreensão de Spinoza. Então, Spinoza, no século XVII, já representa uma teoria crítica em face da literatura do Antigo Testamento, ou Tanar. Haja visto que Spinoza é um judeu. Então, ele está analisando o Antigo Testamento, está analisando o Tanar. É importante ressaltar que, dentro do cristianismo, há teóricos que representam a alta crítica. A alta crítica surge ali no contexto do século XX, por meio de descobertas arqueológicas, como a descoberta das 11 cavernas de Qumran, e a partir dessas descobertas arqueológicas, em que se encontraram alguns escritos do Antigo Testamento, alguns rolos do Antigo Testamento nessas 11 cavernas, passou-se a se desenvolver a alta crítica de toda a literatura canônica.
dentro do cristianismo. Houveram representantes. Então, vai se destacar que, para a autocrítica, não teria sido Moisés o autor de todos os escritos da Torá. Então, é importante que qualquer hermeneuta, cristão ou não, seguidor da religião judaica ou não, quando se volta para a análise da Torá ou Pentateuco, deve observar a análise histórico-cultural. Deve observar quem é Deus para o autor primitivo e considerar quem é Deus para Moisés ou quem é Deus para os autores da Torá, para os compiladores. Também deve observar o que significa lei para o autor ou autores do Pentateuco. É importante, então, realizar a hermenêutica, que é a arte e ciência da interpretação. E a hermenêutica, ela tem alguns passos. Agora eu vou voltar para uma abordagem dentro da teologia cristã. Ressaltando-se aqui sobre teontologia, estamos observando a questão sobre quem é Deus e atributos de Deus. Então, nós começamos citando Gênesis 1:1 e falamos que se abordou que o primeiro nome de Deus que aparece é Elohim, que significa majestoso. Passou-se, então, a destacar alguns atributos de Deus: pura realidade, aceidade e agora vida e imortalidade. É importante destacar que, para se estudar os atributos de Deus, é preciso realizar a hermenêutica bíblica. E o que é a hermenêutica bíblica? A arte e ciência da interpretação bíblica. Eu recomendo a obra Hermenêutica Avançada de Henri Virkler para se analisar os passos que se deve seguir para se fazer a hermenêutica bíblica. Então, quando nós estudamos doutrinas teológicas, questões teológicas, problemas teológicos, precisamos seguir a seguinte estrutura: hermenêutica bíblica, exegese bíblica. Primeiro é a hermenêutica bíblica e, em seguida, a exegese bíblica. E, é claro, os estudos dos livros teológicos e também os estudos de homilética, para aqueles que vão apresentar essa compreensão, vão apresentar esse estudo na forma de pregação, ou vão apresentar esse estudo na forma de ensino, devem também, depois de estudar hermenêutica bíblica, depois de fazer hermenêutica bíblica, depois de realizar a exegese bíblica, depois de estudar os livros teológicos, deve também estudar homilética, caso vá pregar sobre esse ensino e caso vá apresentar este ensino em aulas. Então, a hermenêutica bíblica é fundamental para se estudar sobre teontologia, atributos de Deus. A hermenêutica bíblica tem alguns passos. Quais são os passos da hermenêutica bíblica? Vou destacar alguns passos. Primeiro passo, reconhecer que as escrituras sagradas é dupla autoria. Deus é o autor principal das escrituras sagradas e há o autor humano. Dupla autoria. Segundo passo, realizar-se, então, uma análise histórico-cultural e contextual. Este é o segundo passo para se estudar as escrituras sagradas, fazendo hermenêutica bíblica. Realizar uma análise histórico-cultural e contextual. Observar a data do escrito. Então, Gênesis foi escrito aproximadamente em 1400 a.C. por Moisés,
Segundo a teologia protestante, Moisés é o autor da Torá, Moisés é o autor do Pentateuco, e começa a se escrever 1400 a.C., mas sabe-se que foi Deus que deu ali a escrita para Moisés com relação aos 10 mandamentos, e também entende-se que Moisés escreve a Torá. Então, é importante analisar Êxodo 19, Êxodo 20, e assim por diante, entender que Deus que dá os 10 mandamentos, Deus que escreve os 10 mandamentos para Moisés, e também entender que é Moisés que escreve a Torá como um todo, segundo a teologia protestante. Na análise histórico-cultural e contextual, se analisa isso. Quem é o autor primitivo, qual a data do escrito, quais são as questões históricas, culturais do escrito, qual é o contexto do escrito. Depois vem o outro passo. O outro passo é a análise teológica. Na análise teológica, se pergunta, então, qual é a experiência teológica do autor primitivo. O que o autor primitivo entende de questões doutrinárias, digamos assim? Quem é Deus para o autor primitivo? Essa é a pergunta que se faz na análise teológica. E também se pergunta o que é revelação para o autor primitivo. Faz-se também essa pergunta para si mesmo. O que você, enquanto hermeneuta, entende por revelação? E o que você, enquanto hermeneuta, entende por Deus? Dependendo da sua resposta, enquanto hermeneuta, isso vai influenciar toda a sua interpretação bíblica. A teologia protestante entende, no caso da teologia cristã, no viés tradicional, entende que a revelação é progressiva. E também entende que Deus é triuno, ou Deus trino. Deus é o único ser em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um único ser. Então, dependendo da resposta que o hermeneuta dá para essas 2 perguntas da análise teológica, quem é Deus para você, caro hermeneuta, e o que é a revelação para você, caro hermeneuta, isto irá influenciar toda a sua interpretação bíblica. A análise teológica, conforme se viu, também pergunta o que é Deus, quem é Deus para o autor primitivo e o que é revelação para o autor primitivo. Prosseguindo, outro passo da hermenêutica bíblica é a análise léxico-sintática. Tem que observar na análise léxico-sintática como o autor escreve de modo léxico, quais conjunções o autor primitivo utiliza, quais preposições o autor primitivo utiliza, para entender a perícope, a paraxá, para entender a passagem bíblica, a narrativa bíblica. Tem que observar a gramática no idioma original. Tem que fazer análise léxico-sintática. E tem que se observar as palavras-chave do texto. Quantas vezes aparece aquela palavra em hebraico, no caso do Antigo Testamento? Quantas vezes aparece aquela palavra em grego, no caso do Novo Testamento? E observar o sentido das palavras. Quantas vezes elas aparecem nas Escrituras Sagradas? Esse é o passo da análise léxico-sintática. O outro passo é, então, a análise literária. Tem que observar se a passagem é literal ou é uma figura de linguagem. Se é uma passagem no sentido figurado, qual é a figura de linguagem? Comparação, metáfora, ironia, hipérbole, antropomorfismo,
qual é a figura de linguagem? E tem que analisar isso. Se a passagem em questão é tanto literal quanto figurada, ou se é só literal, ou se é só figurada. Esse é o passo da análise literária, que observa a presença ou não de figuras de linguagem no texto. Depois vem a comparação com os intérpretes. Depois que o hermeneuta realizou a consideração de que as escrituras sagradas é de dupla autoria, Deus e o autor humano, realizou o passo da análise histórico-cultural e contextual, realizou o passo da análise teológica, da análise léxico-sintática, da análise literária, agora chega ao passo da comparação com os outros intérpretes. Então, analise lá, considere uma análise com outros intérpretes, analise sobre a obra de Antônio Gilberto, Teologia Sistemática Pentecostal, comentários bíblicos, analise os comentários bíblicos do Dr. Champlin, analise, então, a obra Teologia Sistemática de Norman Geisler, a obra Teologia Sistemática de Wayne Grudem, analise a obra Teologia Sistemática de Erickson. Compare com outros intérpretes. Também compare com a tradição judaica, se você está analisando o Antigo Testamento. Haja vista que a hermenêutica realiza análise histórico-cultural. Também, quando se estuda o Novo Testamento, em algumas passagens, é fundamental analisar a tradição judaica para entender alguns costumes judaicos. Então, analise lá, compare com a compreensão do Rashi, este rabino da Idade Média, que é considerado o maior intérprete da Torá. Analise, então, o que ele pensa sobre algumas questões, sobre a passagem que você está fazendo a hermenêutica bíblica, apenas para considerar. Não, no caso de uma pessoa que não segue a tradição judaica, ela vai analisar para considerar, porque é uma análise científica. Estudar teologia é uma análise científica também, da literatura canônica. Portanto, existe esse passo da comparação com outros intérpretes. Compare com os intérpretes cristãos e compare também com os intérpretes da tradição judaica, a fim de fazer um estudo aprofundado. E então, depois da comparação com os intérpretes, finaliza-se as etapas ou passos da hermenêutica bíblica. Finalizou a hermenêutica bíblica, chega o momento da exegese bíblica. E na exegese bíblica, se extraiu o sentido do texto. Preparou o material, a pessoa vai lecionar em forma de aulas ou vai ministrar uma pregação. Então, tem que estudar também homilética. Destaquei aqui os passos da hermenêutica bíblica. Para se estudar atributos de Deus, deve-se realizar hermenêutica bíblica, exegese bíblica e também estudar os livros de teologia sistemática, lembrando dos passos da hermenêutica bíblica. Considerar que é dupla autoria, análise histórico-cultural e contextual, análise teológica, análise léxico-sintática, análise literária e comparação com os outros intérpretes. Seguindo, então, para a análise dos atributos, conforme Norman Geisler. Norman Geisler destaca que Deus é a vida plenamente, isso é um atributo. Ele também destaca a imortalidade. Deus é imortal. A imortalidade é uma versão eterna da vida de Deus. Deus, ele não tem princípio nem fim. Ele é imortal. Considerando que Deus é intrinsecamente vida, conclui-se que ele também é imortal. Somente o Deus que é vida plena pode doar vida. Somente um Deus que é vida plena pode ressuscitar mortos.
Somente um Deus que é vida plena apresenta palavras de vida, é palavras de vida. Portanto, somente o Deus que é vida plena é fonte de vida. É, então, criador. Deus é criador. Isso significa que ele é vida plena, porque somente o Deus que é vida plena pode doar vida, pode criar. Vamos agora analisar sobre a palavra vida. O que significa vida? Significa estar vivo, ativo, movendo, fluindo. Então, vida significa atividade, movimento, ações, realizar ações. A palavra hebraica é rai, para vida, e significa vida, o vivo, fonte de vida, vivendo, vivo, fluindo de água fresca. Em hebraico, a palavra para vida é rai. Em grego, a palavra para vida é zoe, que significa vivo, vivendo, seres que estão na realidade, não estão sujeitos à morte, no caso, Deus. Então, vimos aqui dois termos para a vida, em hebraico, rai, e em grego, zoe. A vida de Deus. Deus é vida plenamente. Deus é vida e ele é a fonte de todas as outras vidas. Ele doa, presenteia a vida. O que significa a vida? Vida é atividade, vida é movimento, vida é o oposto de morte, vida é o oposto da falta de vida, da falta de atividade, da falta de movimento. Observando a passagem bíblica, 1 Samuel 17, versículo 26, Davi diz com relação a Golias: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então, na Bíblia, aparecem referências que destacam que Deus é o Deus vivo. Gasla, então, conclui que esse é um atributo de Deus. Deus é vida plena. Em hebraico, a palavra rai aparece 452 vezes. Outras passagens bíblicas em que aparece a expressão Deus vivo. Salmos 42, versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmos 84, versículo 2. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Jeremias 10, versículo 10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei e o Rei eterno. Reiterando, mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Então, se destaca que há várias referências nomeando, chamando Deus de Deus vivo. Essa é a base bíblica, segundo Gasla, para se defender que há o atributo da vida em Deus, sendo ele a vida plenamente. Somente o Deus que é vida pode ressuscitar dos mortos. João, capítulo 11, versículo 25 e 26,
no Evangelho segundo João, no Novo Testamento, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Aqui Jesus Cristo está falando, Jesus Cristo está falando sobre a vida eterna. Aqueles que morreram e aceitaram Jesus Cristo, ressuscitarão, terão um corpo glorificado e habitarão com Deus, estarão na glória eternamente com Deus, adorando a Deus. Portanto, eles viverão eternamente, vida em abundância, que é a vida eterna. Segundo as Escrituras Sagradas, segundo a teologia cristã, daquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Sim, se refere à segunda morte. Aquele que crê em Jesus Cristo não terá a segunda morte, que é padecer no lago de fogo eternamente, mas tem a vida eterna. Viverá eternamente com Deus, adorando a vida em abundância. Então, é isto que se está a ressaltar também nesses versículos de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Somente o Deus que é vida plenamente pode ressuscitar os mortos. Somente o Deus que é vida plenamente é pão vivo e água viva. João 6,51 diz, Jesus Cristo diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Isso é metáfora. Jesus Cristo, ele é como o pão vivo, porque ele dá vida eterna. É ele quem dá a vida eterna. Daquele que crê em Jesus Cristo, confessa os seus pecados, se arrepende dos seus pecados e confessa ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e o segue, recebe este presente, esta dádiva, que é a vida eterna. Então, se destaca uma metáfora aí. Eu sou o pão vivo, porque é ele que dá a vida eterna. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Então, se destaca, Deus é vida, ele é pão vivo e água viva, porque ele é quem dá a vida eterna. Deus é vida plena e ele é as palavras da vida. Atos 7:38 diz, este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nulas dar. Então, se destaca também em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, Deus é a vida e ele é palavras da vida. Podemos compreender o atributo da vida de Deus a partir do atributo da pura realidade e também da não causalidade, porque Deus é ato puro, ele não tem potência, ele não tem mutabilidade. Deus é um movedor imovível. Isso Tomás de Aquino ressalta também. Deus é o motor imóvel. Deus não tem mutabilidade, Deus é imutável, mas ele, enquanto fonte de vida, deu movimento aos seres criados. Também entendemos sobre o atributo da vida de Deus a partir do atributo da pura realidade. Deus é a vida em si mesmo. Ninguém deu vida para ele. Ele é autoexistente. Olha aí o atributo da aceidade. Deus é a vida em si mesmo. Somente a vida plena pode criar vida. A vida se segue da não causalidade, porque Deus é a causa não causada por nada.
Ninguém criou Deus. Ele não tem princípio nem fim. Ele é sempre eterno. Mas ele causou a criação. Então, ele é a causa não causada por nada. Ele não é causado por nada porque ele é eterno, imortal, ele é vida plena, mas ele que deu causa, ele que causou a criação. Portanto, Deus é movedor primeiro de coisas vivas. Deve necessariamente haver a causa não causada por nada. Necessariamente deve haver o motor imóvel, que é Deus. Tomás de Aquino defende isso, sob uma influência aristotélica, porque é Aristóteles que apresenta esses conceitos na obra Metafísica. Também Aristóteles explana sobre ontologia na obra Física, e Tomás de Aquino e a escolástica como um todo, na Idade Média, os teólogos escolásticos, especialmente Anselmo, Tomás de Aquino, Duns Scotus, retomam Aristóteles de modo especial, apropriando-se das compreensões de Aristóteles para dentro da teologia cristã. Tomás de Aquino, então, defende que Deus, o Deus da Bíblia, Deus, o Deus criador, é motor imóvel e causa não causada por nada. Deus é o ser necessário. Se existe movimento, se existe algo, é porque Deus criou. Então, se existe a criação, é porque necessariamente tem que ter o Criador. Deus é a causa não causada por nada. Ele deu vida, mas ninguém deu vida para ele. Ele é autoexistente. Finaliza-se aqui essa primeira aula sobre vida e imortalidade de Deus, e logo mais, futuramente, estarei apresentando a aula 2 sobre esses 2 atributos, segundo Norma Gasla, teoria de Norma Gasla, na teologia sistemática. Então, muito obrigada a todos os seguidores do canal Eruditos. Peço, por favor, que venha curtir, comentar e compartilhar este vídeo e outros vídeos do canal Eruditos. E também aqueles que assistiram a esta aula, por favor, que ainda não seguem o canal Eruditos, por favor, sigam o canal Eruditos, é o canal acadêmico, é um canal que trata sobre as áreas de teologia, filosofia, direito, que são áreas que eu sou formada e há muitos anos já estudo, pesquiso. Então, é um canal acadêmico sobre essas áreas e também a área de pedagogia, uma área que estou me especializando e já tenho experiência no nível superior há mais de 16 anos. Eu agradeço a todos que prestigiam este canal e peço que, por favor, deixe o seu comentário, curta e também compartilhe. E aqueles que quiserem adquirir o meu primeiro livro, Ontologia e Arte, e podem adquirir na loja, na Amazon, tem em formato e-book e também tem em formato físico o livro. Você pode comprar o livro na Amazon e também comprar na Editora Dialética, na loja Editora Dialética. É um livro sobre ontologia, é uma pesquisa de mais de 5 anos, uma pesquisa séria, e então espero que aqueles que adquiriram o livro, eu agradeço muito por terem adquirido o livro, e espero que tenham gostado, e, por favor, sendo possível, comentem aí o que acharam da obra, e espero que outras pessoas possam também adquirir. Virão novos livros, um livro sobre pedagogia, que é um livro de ontologia e pedagogia, já está prestes a ser lançado, se Deus quiser. Se Deus quiser, em janeiro de 2024, o livro já estará em mãos
e vai ser uma publicação independente, mas com o registro da Biblioteca Nacional, com todos os registros necessários, com relação à questão da Biblioteca Nacional, e espero também que as pessoas possam prestigiar adquirindo essa segunda obra. Tem também uma terceira obra, que é sobre teologia. Então, reconheço-me como escritora e estou aí produzindo algumas obras e espero que essas obras possam contribuir para os estudiosos da área de teologia, da área de ontologia e ciências humanas como um todo. Haja vista que a minha formação é bem interdisciplinar, eu sou formada em teologia, em direito e filosofia também, então espero publicar obras nessas áreas, e geralmente no livro, os livros que estão prestes a ser publicados, tem capítulos que concernem aos estudiosos de ontologia, tem capítulos que concernem aos estudiosos do bacharel em direito, pesquisadores de direito. Então, eu gostaria de ressaltar isso e agradeço a todos que adquiriram o livro, o primeiro livro, e a todos que puderem adquirir os próximos livros. Muito obrigada.